Graça e paz, amados irmãos, aqui pastor Márcio Mencalha, pastor da Igreja Fonte de Água Viva. Quero deixar um texto aqui para você que está em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, que fala sobre o bom perfume de Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Bom, para falar sobre o perfume de Cristo, é preciso falar do Espírito Santo. O Espírito Santo que ele nos traz a realidade daquilo que fazemos de correto e de incorreto. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito pela qual nós devemos lutar e conquistar esse fruto. Bom, imagina você sendo uma pessoa, família, casado, pai de filhos, trabalhador, e num dia qualquer você chega perto de uma pessoa que também é como você e convida essa pessoa para ir numa zona de prostituição. E essa pessoa vira para você e fala assim: que isso, rapaz? Sou um cara casado, sou bem casado, eu não vou nesse tipo de lugar, eu não entro nesses lugares. Essa pessoa, ela não está julgando quem está lá dentro, ela está simplesmente dizendo que ela não frequenta esse lugar. O Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz, né? E o próprio nome dele diz que ele é santo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo acha morada no nosso coração. Agora imagina uma coisa, pensa uma coisa. A Bíblia fala que ele é uma pessoa, que ele pode ser entristecido. Você indo, frequentando situações errôneas e tal na tua vida, ele vai ficar feliz com você? Não. Agora raciocina comigo. O pecado cheira carniça. O pecado cheira mal. E ele se aproxima de você e tenta tirar você daquele vácuo do pecado, tirar daquela situação. E aí, imagina você convidando ele para ir para o pecado. Ir para o pecado. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em você. Outra coisa é ele se aproximar de você para te tirar do pecado. Então o que acontece? O bom perfume de Cristo ele tem que ser exalado nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações, no seu modo de viver. As pessoas vão olhar para você e vão sentir esse perfume de Cristo. E o Espírito Santo na tua vida, quando você abrir a sua boca, da tua boca fluirão rios de água viva. Você vai ter palavras de edificação para as pessoas e não palavras de levar a pessoa para uma situação de dificuldade ou situação ruim. O nosso adversário, ontem eu estava no monte à noite orando com a equipe de obreiros aqui da igreja, pastora, estávamos orando e clamando ao Senhor fizemos uma oração muito forte ali naquele momento. E eu estava orando por algumas pessoas e tal, e pedindo a Deus que liberte as pessoas que estão presas e acorrentadas. Por quê? Porque essas pessoas, tem muita gente que está desviada, que está afastada dos caminhos do Senhor, mas que não tem tido força para voltar, não tem tido força para poder se libertar. É como se tivesse uma bola de ferro amarrada no pé dela, uma âncora no pé dela, e ela não conseguisse sair dali. Então cabe a nós lutarmos por essas pessoas, batalharmos por essas pessoas. Hoje, o que mais a gente tem visto são pessoas que, ao invés de você trazê-las para Cristo, essas pessoas te tiram da presença de Cristo. Por quê? Porque se eu falar para você que o pecado é ruim, eu estou mentindo. Porque o pecado ele vai alimentar o quê? A tua carne. Ele vai trazer prazer para você. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Então aquilo que é prazeroso que o inimigo coloca como prato na tua mão, né, um prato bonito, né, aquele prato recheado bonito, por baixo é pura varejeira, por baixo é pura podridão. Você come aquelas primeiras colheradas ali, que não desce doce na sua boca, mas quando chega no teu estômago é amargo como fel. E as pessoas, tem muita gente que eu tenho conhecido que tem trocado o maná celestial do Senhor, o perfume gostoso de Cristo, o perfume maravilhoso de Cristo, pelo cheiro de carniça e lixo do pecado. Então as pessoas precisam começar a entender: o santo e o profano não se misturam, a água e o óleo não se misturam, a luz e a treva não se misturam. Não tem como. Agora, uma coisa é certa: aonde a luz de Cristo chega, a treva se dissipa, porque e ela a luz chega e ela clareia todas as coisas. O Espírito Santo é essa luz. O Espírito Santo, ele traz para a sua vida luz, para que você possa olhar para si mesmo e ver as brechas que precisam ser tapadas. É muito interessante quando a gente depara com situações de pessoas e essas pessoas viram para a gente e falam assim: ah, pastor, eu não quero mais, tá muito difícil, porque hoje em dia, depois da pandemia, surgiu um novo tipo de crente aí, que é o crente das redes sociais, né? Ele não é muito de ir na igreja, mas ele é um cara que assiste as lives, ele é um cara que assiste as ministrações. E antes não tinha esse público, agora tem esse público, né? E tem aquele público flutuante na igreja, aquele povo que vai na igreja de vez em vai quando quer, de vez em quando e tal. Tem aqueles que são firmes, que estão ali, né, sempre ali, e tem aqueles que têm um pé na igreja, um pé no mundo. Esses que têm um pé na igreja, um pé no mundo, né, na minha concepção de ver, são os mais perigosos, porque eles namoram com aquilo que é profano, mas querem viver dentro daquilo que é santo. Então muitos deles vêm contaminados e acabam contaminando a igreja. Acabam contaminando as pessoas que estão ali, porque elas não estão nem no A nem no B. Elas são aqueles mornos, né? Aqueles mornos que a palavra do Senhor diz em Apocalipse que Deus está a ponto de vomitar da boca dele. Aí eu pergunto para você nessa manhã: qual é o perfume que você tem exalado? Perfume de Cristo? Qual é o perfume que você tem apresentado diante das pessoas? Cheiro de carniça, de pecado, cheiro ruim de lixo, ou você tem exalado o bom perfume de Cristo? Pense nisso, porque nessa manhã o que a gente quer trazer para você é que você seja feliz, é que você seja uma pessoa que tenha comunhão com Cristo. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz desse grande amor de Deus e pense nessa reflexão. Exale o bom perfume de Cristo. Exale ele. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus te abençoe. Fique na paz deste grande amor de Deus. Eu sou o pastor Márcio Mencalha, pastor da igreja Fonte de Água Viva, e estou aqui à sua disposição sempre que você precisar. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.